Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa, o primeiro de 2025, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Diz que a gente não pode dar feliz ano novo depois do dia 7, né? O Larry David fala isso. Hoje é dia 14, então fiquem com os felizes anos novos aí, gravados na memória. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. Bem-vindo a 2025 do Meia Pantufa. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries, vamos com muito projetinho, né, esse ano, né, meu? Muita coisa aí pra rolar. Sem embargo aqui, a gente vai falar sobre tudo. Eu quero hablar. E do outro lado, também, como sempre, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. Seja bem-vindo ao 2025 do Meia Pantufa. E aí, galera, e aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa. Feliz ano novo pra todo mundo. Contrariando Larry David, que eu não lembro nem quem é. Então, vamos mandar um feliz ano novo aí depois do dia 7. Que se foda. Se eu não sei, que se foda. A janela de lançamentos no cinema deu pra gente a oportunidade de começar 2025 com um dos nossos queridinhos. O diretor Robert Eggers escolhe como tema do seu quarto longa uma releitura de Nosferatu, obra-prima do expressionismo alemão que foi famosamente adaptada nos anos 70 por Werner Herzog. A história, largamente baseada no Drácula de Bram Stoker, acompanha um jovem casal que vê vidas vinculadas a um misterioso conde romeno, que traz morte e devastação consigo aonde vai. A história de Nosferatu já é mais do que conhecida pelo mundo todo, mas o que Eggers se propõe a trazer de diferente para a adaptação? Como esse filme se enquadra na filmografia do metódico diretor americano e quais são as características que mais se destacam no Nosferatu de Eggers? Antes de começar, em pleno século 2025, você ainda não tá seguindo a gente aí? Pega seu celular e clica aí em seguir no feed ou se inscrever no canal lá no YouTube, porque assim você vai ser sempre o primeiro a saber dos novos episódios. E além disso, a gente precisa dizer, avaliar o Meia Pantufa positivamente nas plataformas e compartilhar os episódios com os amigos é uma ajuda incrível que vocês dão pra gente. Tudo isso ajuda na distribuição e é essencial pro podcast crescer. E claro, a gente não ganha dinheiro, mas a gente se alimenta de elogios, então comenta sempre que tiver vontade. No Spotify e no YouTube, os comentários são abertos para opiniões, críticas, elogios e afins. Mas chega de enrolação então e bora começar, porque hoje a gente inaugura 2025 falando de Nosferatu do Robert Eggers no Meia Opinião. Começando muito feliz, graças a Deus. Meia Opinião. Bom, resumo de Nosferatu, como diz a introdução, em pleno século 2025, talvez seja a redundância da redundância da redundância, mas vamos lá. Aqui a gente acompanha um jovem ambicioso, recém-casado, preocupado porque tá sem grana, não tem o carro, não tem o teto, e tá querendo subir na vida e vê que a oportunidade de subir na vida é como corretor de imóveis. A bolha imobiliária na Alemanha no final do século XIX estava bem vasta. E aí ele é encarregado de fechar um contrato com um conde romeno, muito do recluso, muito do estranho. Só que o conde só aceita assinar o contrato lá na Romênia, lá na casa dele. Então lá vai o rapaz, volta o cão arrependido, pega as malinhas dele, vai lá pra Romênia e vai na casa desse conde conhecer lá o que tá acontecendo. Só que esse conde é um cara muito sinistro, que é cheio de mistérios e segredos. São mistérios e segredos que todo mundo já sabe quais são, o cara é um vampiro e tal, mas esse conde está com interesses escusos, não só em se mudar pra Alemanha, em criar essa casa ali, mas também comprar essa casa ali, mas também na esposa que tem um vínculo de sangue com ele já há algum tempo, e ela é o interesse principal dele em fechar esse contrato, em fazer essa mudança, em trazer esse caos. Ele é uma emanação do mal, né? E Nosferatu, pra quem não sabe, é Drácula. A única diferença entre Nosferatu e Drácula é o nome. É simplesmente porque lá nos anos 20 a Universal não tinha como usar o nome Drácula, não podia usar o nome Drácula, não tinha os direitos. Só que naquela época a coisa era um pouquinho diferente do que é hoje, né? Eles simplesmente mudaram um nome ou outro aqui e a história permaneceu a mesma, o ritmo da história permaneceu o mesmo, os objetivos os mesmos, a estrutura a mesma, a ordem dos acontecimentos a mesma. Então quando você pensar em Nosferatu, pensa em Drácula. É a mesma coisa, só vai mudar o nome por conta de uma questão de direitos autorais de 100 anos atrás. Esse filme já teve várias versões por aí, né? A
algumas das mais famosas, a original, lá do Murnau, nos anos 20, uma obra-prima do expressionismo alemão. E no final dos anos 70, em 79, teve uma adaptação também do Herzog, do Werner Herzog, que ficou muito famosa. E aí o Eggers veio com essa ideia de fazer esse projeto. Ele tá ensaiando esse projeto desde quando ele tava lá no Homem do Norte, e tá hypando esse projeto desde quando tava no Homem do Norte, e deixou todo mundo muito curioso, porque todo mundo sabe que o Eggers tem toque, né, e é perfeccionista, e é muito dedicado às coisas dele, então todo mundo queria ver aonde isso ia dar, e deu aqui em Nosferatu, que na verdade é um filme de 2024, né, ele estreou nos Estados Unidos 1 ou 2 semanas antes de estrear aqui no Brasil, estreou no Brasil na primeira semana de janeiro. Bom, eu vou começar, como sempre, com Gustavo Azevedo. Gusta, Nosferatu do Eggers, Gusta. A gente tem aqui um Eggers no auge dos seus poderes, a gente tem um Eggers fazendo uma adaptação valiosa, errou na mão. O que você achou aí, considerando essa filmografia dele que é tão boa, né? Eu acredito que você goste dos 3 filmes, claro que em diferentes níveis, mas eu imagino que você goste dos 3 filmes anteriores, né? Qual é a sua sensação geral com o Nosferatu do Eggers em 2025? Sim, eu gosto muito do Eggers, a gente sempre comenta aqui, né? Sempre fala de como o Eggers ele tem uma visão de cinema muito... Apesar de ter referências muito visíveis, assim, ele busca diretores que são mais clássicos, então ele tem, de certa forma, uma estrutura de cinema mais clássica, mas ao mesmo tempo ele traz um fresh, assim, né? Ele dá um frescor pro cinema contemporâneo, ele traz uma nova forma de enxergar as coisas e principalmente na forma de mostrar as coisas. Eu tô começando a perceber que o Eggers, ele gosta de pintar quadros com a arte do cinema, assim. Ele tá ficando muito especialista nisso. Todos os frames que você olha dos filmes dele são impecáveis, são muito bonitos, parece que é feito à mão. Então, assim, ele tá ficando cada vez mais especialista em montar fotografias e montar ambiências que transportam a gente para aquele universo que ele quer mostrar. E aí, eu acho que em Nosferatu, que assim, ele tem 4 filmes, né? Ele começou com A Bruxa, ele fez O Farol, ele tem O Homem do Norte e agora ele fez Nosferatu. Eu acho que em termos de estrutura, de movimento de câmera, de fotografia, até em atuação, em estilo de atuação, eu acho que esse se aproxima mais ao Farol. Acho que são os 2 filmes mais próximos dele, assim. O Farol e o Nosferatu são os 2 filmes de estrutura semelhante. Por quê? Eu percebi que ele monta o filme de uma forma mais como se a gente estivesse virando as páginas de um livro, como se a gente estivesse lendo o Drácula. Ele acompanha muito a história bem cronologicamente, exatamente da forma com que o Bram Stoker conta, com os acontecimentos bem lineares mesmo, e ele vai fazendo aqueles movimentos de câmera, ele vira a câmera ali pro lado e mostra, sabe aquela coisa meio Wes Anderson, só que do mal, assim, soturno. Então ele dá aquelas viradinhas de câmera assim e mostra uma cena acontecendo em plano sequência, aí corta, aí ele mostra mais um plano sequência com a câmera bem paradinha, depois ele vira a câmera. Então dá uma impressão de que você está virando uma página lentamente de um livro e assimilando aquela história aos poucos, porque ele deixa as cenas rolarem, ele não corta muito, ele deixa você assimilar aquela cena por um bom tempo. Por isso que eu considero ele como um pintor, assim, praticamente, do cinema, porque ele mostra uma paisagem, ele mostra uma ambiência e aquilo ali vai ficando com você. Mas diferente do que aconteceu em todos os outros filmes do Eggers, nesse aqui eu fiquei um pouco mais, assim, enfadado. Eu achei que no começo do filme, principalmente, ele parece que não tem muita alma. Parece que ele é muito técnico, assim. Ele é tem um olhar extremamente técnico pra tudo. É tudo muito lindo, é tudo muito bonito, mas eu não sei se é o elenco, eu não sei se é a direção, mas aquilo ali não me trouxe um sentimento de que o filme tinha a sua personalidade de interação de personagens, sabe? Amigo, eu vou te interromper rapidinho, porque assim, a gente não costuma ouvir crítica, mas como eu não sabia quando que a gente ia gravar, não sei o que, eu fui ver algumas coisas. E eu vou ter que falar, eu acho que você teve a mesma sensação que eu, assim, porque a Isabela Boscov conseguiu pôr em palavras uma coisa que eu não conseguia pôr em palavras sobre o filme, mas foi exatamente o que eu senti. Ela falou que ela ficou mais interessada pelo filme intelectualmente, psicologicamente, do que emocionalmente. É aquela coisa assim, você sabe do que você tá falando, você entende o que você tá dizendo racionalmente, intelectualmente, apreciar o filme de maneira intelectual, o que ele quer dizer, mas não engajar nele, assim, né? Da mesma forma que com os outros. Eu acho que faz sentido. E tanto é que
Eu não sei se é porque, ponto 1, eu sou muito viciado nessa história. Eu sei essa história de cabo a rabo. Eu já li Drácula, assisto todos os filmes do Drácula, eu sou muito fã. Eu gosto muito do Drácula do Bram Stoker com o Gary Oldman e a Winona Ryder. Eu prefiro aquele filme por motivos mais emocionais mesmo. Eu acho que você usou a palavra certa, a Boscov trouxe mesmo esse sentimento. Ao mesmo tempo que eu gosto mais esteticamente desse. Eu acho que esse aqui traz mais uma presença mais soturna mesmo do filme. A presença gótica do Drácula que eu imaginava na minha cabeça. Quando eu li o Drácula, eu li ele em preto e branco e aquela coisa meio, sabe, praticamente acinzentada, né? Aquela coisa meio desaturada e tudo mais. Diferente lá do filme que tem o Gary Oldman, que é aquela coisa mais colorida, né? Ele usa vermelho e é um pouco mais chamativo. Eu vou comparar sempre Drácula com Nosferatu, porque é tudo a mesma coisa, tá, gente? É um plágio, então, né? não... É um plágio, exato. Então, assim, eu ainda sou muito fã do Eggers. Eu acho que o filme é muito bom. Eu não acho o filme ruim, mas eu acho que ele tem um pouco de falta de alma até a metade. Sabe quando o filme ganha alma? Quando o Willem Dafoe entra. O Willem Dafoe faz o personagem que começa a explicar pra família o que tá acontecendo, o porquê aquilo tá acontecendo, quem é o Drácula, né, quem é o Conde Orlok e tudo mais. E eu tô sentindo que essa parceria do Eggers com o Dafoe tá sendo muito produtiva, porque o Dafoe tá muito confortável nesse filme. É o filme, assim, que ele tá mais se expressando, que ele consegue ser... O Dafoe é a alma do filme, porque ele vem, ele explica, ele fala, ele começa a interagir, conectar todos os outros personagens. Ele consegue fazer com que os personagens tenham sentido dentro da trama, porque até então parece que tá todo mundo sofrendo meio sem motivo, assim, você não entende muito por que eles estão sofrendo aquilo. Então, meu ponto de vista é esse, assim, eu acho que o filme, até a metade, ele é um pouco cansativo, mas depois ele tem um tom um pouco mais dinâmico, ele vai acertando mais o tom, ele vai acelerando mais as coisas, o Conde... principalmente depois da cena do barco. Depois da cena do barco, pra mim, o filme deslancha, sabe? Mas até então, até você entrar no filme, até você entender o que tá acontecendo, eu acho ele um pouco arrastado. Mas isso não tira o mérito do filme. O filme é belíssimo, você vai conseguir tirar muito bom proveito dele, mas às vezes cansa. E hoje em dia a gente não quer esse tipo de experiência, né? Eu sei que o cinema não é pra você só ali recebendo entretenimento puro, né? É arte, no fim das contas. É assimilação e daquele processo todo. Mas eu acho que foi por um lado ruim, assim. Foi por um lado de que parece que eu já vi isso acontecendo, parece que eu já imaginava que ele ia tomar essas decisões estéticas, parece que eu não tive nenhuma surpresa. E aí quando o filme vem com o Dafoe e com aquela cena do barco, parece que ele ganha um fôlego pra mim e aí eu comprei mais e aí eu fui com o filme. Lucas, e aí? Sua impressão do Nosferatu do Eggers? Cara, eu gostei muito do filme, mas assim, eu acho que eu fiz uma coisa que eu não recomendo quem for assistir o filme fazer, que é assistir o Drácula do Bram Stoker antes. Cara, pra mim, assim, Nosferatu, né, o Luiz já começou aqui falando que basicamente é a mesma história. Eles mudam algumas coisas ali, né, na época, lá nos anos 20, quando foram fazer quando foram adaptar, né, porque não podia usar o nome... Isso aí foi até pro tribunal, direitos autorais, foi realmente acusado de plágio e tudo mais, isso aí virou processo, enfim. O Nosferatu acaba sendo... É até engraçado, até curioso que o Nosferatu ficou tão famoso, tão icônico, a ponto de aparecer no Bob Esponja para as crianças, né, o Nosferatu dos anos 20, e muita gente conhece o Nosferatu através de Bob Esponja. Já pararam pra... É o famoso Zé do Picadinho, né? É. O famoso Zé do Picadinho, aí aparece o Nosferatu. Aparece o Nosferatu, ele dá uma risadinha assim. Enfim, mas é curioso como a história plagiada ficou tão famosa assim, né? Porque o filme é icônico e eles mudam algumas... Acho que uma das mudanças mais importantes que eles fazem é que o Drácula era aquele personagem mais... com características mais humanas, né? Que era o cara sedutor e tudo mais, e que conseguia ter aquela forma mais empática, assim, das pessoas, né? Então, o Drácula, ele tem aquela forma de ser um cara mais sedutorzão e o Nosferatu já é um monstro, já é uma coisa Sim. horrorosa, assim. O Drácula do Bram Stoker... vai ser muito difícil conduzir esse episódio, porque eu falo Drácula do Bram Stoker, às vezes eu tô querendo dizer o livro, tá, gente? É porque o filme do Coppola chama Drácula de Bram Stoker, então Exato. Mas que diabo essa é a puseram zona, esse tá, nome gente? no filme também, né? Eu fico puto com esse nome. Pra poder mas enfim. dar mais originalidade. Fica tipo assim, olha, Mas é o enfim. meu... O Drácula de Bram Stoker do Coppola. Entendeu? Não tem... Exato. O Drácula original, o Drácula do livro, ele vai pra Londres. E pode parecer uma pequena mudancinha, mas é uma grande mudança, porque o Drácula que vai pra Londres, ele simboliza
outras coisas, né? Ele tem outras características, ele passa outras mensagens. Quando chega a minha vez, eu entro mais nisso, mas assim, essas pequenas mudancinhas, muda o nome de um personagem, muda o rumo de outro, muda uma aparência física de alguém, muda um traço de personalidade de um outro, elas fazem o efeito bola de neve, né? Elas fazem com que, ao fim e ao cabo, o Nosferatu e o Drácula sejam personas muito diferentes, né? Mesmo que os objetivos sejam parecidos, o jeito que as pessoas interpretam eles acaba sendo muito diferente, né? Eu quero ir, na verdade, pro caminho contrário, porque eu acho que toda essa questão do plágio, eles colocam algumas diferenças, né, de como os personagens são apresentados. A gente tem uma diferença também na relação do Nosferatu com o interesse romântico dele e do Drácula com o interesse romântico dele. E essa diferença de localização, de nome. Cara, mas pra mim, no fim das contas, acaba sendo a mesma história e a diferença que a gente tem é a relação dele com a mulher, que acaba sendo isso, sim, quando a gente entra no cerne da história, da relação amorosa, romântica, de dependência, de possessão, seja pra que lado a gente for. Nosferatu e Drácula estão bem distantes nesse quesito. E aí eles vão inventando algumas regrinhas, né, que o Nosferatu, ele morde a pessoa e mata, o Drácula transforma a pessoa em vampiro quando ele morde, então eles vão mudando essas regrinhas aí. Mas, cara, eu não consigo olhar essa história aqui, tem uns nomes aqui que eu não lembro o nome do William Dafoe, pra mim ele é Van Helsing. Na minha cabeça é Van Helsing, sabe? Então, assim, é umas coisas que o personagem entrou ali, eles mudam o nome, mas é a mesmíssima coisa. Então, eu tenho esse probleminha com o Nosferatu. Mas ainda gosto muito da história, só que eu tô com gosto na questão da falta de surpresa desse filme aqui. Porque a gente vai ver essa versão do Eggers e é a versão, sim, lindíssima. Fotografia, toda a aura do filme, todo o tom do filme, tudo combina muito, aquela coisa mais soturna, bem gótica, zona. Mas eu acho sim que o filme acaba sendo um pouco arrastado, ali, principalmente ali no meio. Eu gosto de quando ele começa o filme mais devagar, porque ele já te entrega ali logo de cara mais ou menos como que é a relação do Nosferatu com a Ellen, e aí ele vai dando tempo pra história do Hutter ir se desenvolvendo. Inclusive, a melhor review no Letterboxd: fui jantar na casa do meu amigo Hutter e sua esposa estava uma delícia. Foi gênio essa pessoa. Enfim, então assim, eu acho que em termos de fotografia, de tom, o ritmo mais lento, eu acho que no começo funciona, mas eu acho que no meio ele acaba exagerando um pouquinho, ficando uma história um pouco arrastada. Tem vezes que o filme tá acompanhando o Hutter, tem vezes que de repente ele já muda pra acompanhar a Ellen, e aí você nunca sabe quem é o verdadeiro protagonista daquela história, você não sabe qual que é a história principal que você vai acompanhar, de repente ele esquece um personagem, você fica lidando com os problemas da Ellen ali na cidade durante um tempo, e ele esquece o Hutter. Aí de repente, o Hutter de novo aqui, e aí esquece a Ellen por um tempo. Eu acho que faltou um pouco essa dinâmica, sabe, de pular de uma história pra outra, de fazer essa transição, de casar as duas histórias. Eu acho que ficou meio solto. Uma hora ele fica ali, perde uns 30 minutos do filme só com o Hutter, de repente, durante 30 minutos o Hutter já some da história e a gente acompanha só a Ellie. Então eu achei que faltou um pouco dessa transição mais orgânica, de conseguir conciliar as histórias do casal principal ali, falando do Hutter e da Ellie, né, excluindo o Nosferatu aqui do trisal. E lá no meio do filme eu acho que ele realmente dá uma arrastada, o filme fica meio lento, e aí o filme toma um fôlego, assim, mas um fôlego que vira outro filme depois que o William Dafoe entra. Pra mim, quando o William Dafoe entra nesse filme, meu amigo, aí você vê o que é a atuação, porque tá ali não que o restante do elenco esteja ruim, eu gosto de todo o elenco aqui, não tem nada a me queixar com ele, até o Aaron Taylor Johnson, que eu vi uma galera reclamando um pouco dele, achou que ele tá meio formalzão, meio robótico. Nossa, eu gosto muito dele. Eu acho que ele é o cara mais de época aqui no filme, assim, não, esse aqui eu acredito nele, sabe? Exatamente, cara, eu gosto muito dos diálogos dele, e eu gosto muito que ele passa aquela sensação do cara que não dorme há 3 meses. Porque você vê, cara, a vida dele passa a virar isso, né? De repente ele não dorme mais, ele tem que arrumar problema, chamar médico de madrugada todo dia, e ele consegue passar essa coisa, descansar desse estresse. Meu Deus, e ele não tô tá em cartaz ao mesmo tempo, com o filme de arte do Eggers e com o filme bosta de super vilão da Sony. É uma coisa que não me entra na cabeça, sabe? Ao mesmo tempo. Dinheiro. Enfim. Mas o elemento surpresa que o Gusta já trouxe aí, eu acho que realmente é o que deixa o filme... O filme é meio sem alma mesmo. Então o filme é um filme muito bonito, muito bem dirigido. Eu acho que desde a escolha de trilha sonora, a fotografia, eu acho que tudo combina muito aqui. Mas acaba sendo... O Thiago Nattari, inclusive, falou isso na review dele, que é um filme
muito bonito, muito bem atuado, muito bem dirigido, mas sem propósito. Você não entende muito bem, assim, o porquê de fazer, sabe? É aquela coisa de, olha, essa história aqui já teve 2 versões, o Eggers é um fã dessa história, ele vai trazer a versão dele agora, mais moderna, no estilo dele, e fica realmente muito bonito, mas você acaba tendo a mesma história, você não acaba tendo muito elemento, além do visual, você não acaba tendo muitos elementos novos ali na história. Se você parar pra ver o filme antigo, o próprio Drácula do Bram Stoker eu acabei fazendo, e assim, por acaso, eu nem ia ver o filme antes, acabei assistindo, e nossa, como eu acho o Drácula do Bram Stoker do Coppola muito melhor do que esse aqui, cara. Eu acho ele muito mais estiloso, eu acho que ele consegue experimentar muito mais. Inclusive me deu muito mais raiva de Megalópolis assistindo esse filme, porque eu vi que o Coppola ele tem um potencial artístico assim gigantesco, ele faz umas coisas lindas nesse filme, ele experimenta muita coisa, e aí ele me solta aquele Megalópolis. Mas enfim, não vamos entrar nessa questão. Mas ele experimentou falar de Megalópolis, tem lata, ele colocou as latas tem esteira de aeroporto. Mas ele já tem o tempo que para pra nada. E já viu o que é que funcionava, né? Então vamos no caminho que funciona. Tem o tempo que para e depois volta e nada acontece feijoada. Tem a rampinha, né? Como assim você vai falar que não experimenta? A esteira do aeroporto pra mim é horror. A esteira me pega muito. Não dá. Cara. Mas enfim. E a mesma história, basicamente. Você tem esses elementos diferentes, né? Do Drácula ser esse cara mais sedutor, de assumir aquela forma humana pra seduzir, né? O interesse romântico dele. Você tem essa relação ali do Drácula com a Igreja Católica, e o Nosferatu, eles já meio que excluem um pouco isso e já colocam ele como um monstro mesmo. Eu acho que essa é a principal diferença, mas fora isso, a história, se você assistiu a versão do Coppola, você assistiu o filme do Eggers aqui, eles caminham basicamente para o mesmo lugar. Em termos de estrutura de roteiro, eles caminham para o mesmo lugar. E eu discordo do Gusta quando ele compara com o Farol, cara, porque eu acho o Farol um filme muito mais ousado. Mas muito, assim. Eu acho o Farol um filme... Eu acho que esse aqui é o filme mais formalista do Eggers, assim. Em termos de estrutura de roteiro, em termos de como ele é montado, de pra onde ele vai. Ele simplesmente pega uma história que já foi feita e é aquele começo, meio e fim, 3 atos. Acho que é o filme mais convencional dele. O Farol é um filme que você não consegue indicar pra todo mundo. O Farol é quase um filme do Nolan, né, gente? Só não é um filme do Nolan porque o Nosferatu não mordeu ela enquanto ela, sei lá, recitava Marichelle, alguma coisa assim. Então, assim, e eu gosto bastante do filme. Quem for lá no Letterboxd, eu dei 4 estrelas pro filme. É um filme, eu gostei bastante dele, eu gostei bastante dessa nova roupagem aí que o Eggers traz. E aí o Luiz vai falar ainda, mas a gente não pode esquecer ainda nesse episódio de falar do bigode do Nosferatu. Eu não sei se eu gostei muito disso não, viu? Eu não sei se eu gostei muito disso não. Inclusive o Bill Skarsgård que faz... O que é o meu problema com o Bill Skarsgård aqui? Podia ser qualquer outro ator. Eu não vejo ele bem explorado aqui nesse filme. A gente tava em 5 pessoas assistindo o filme no cinema e 2 coisas que todo mundo sentiu. Muita gente ali nem sabia que era o Bill Skarsgård que tava ali e saiu do cinema sem saber. E eu achei que o roteiro tem uns probleminhas quando ele vai trabalhar a ligação da Ellen com o Nosferatu. Eu saí, assim, muito em dúvida de como que ela fez um pacto, ela fez uma reza e de repente ele apareceu, ela fez O que ela fez que ela tem esse contato com ele lá atrás? Eu achei isso muito jogado, muito mal explicado. O filme tenta dar umas 2 voltas ali e colocar um personagem pra tentar explicar isso, mas sempre que ela começa a explicar, meio que ela não explica direito. Eu achei que ficou uma coisa meio jogada, e que foi assim, todo mundo da sessão saiu meio sem entender, assim, qual que era o vínculo dos dois, como que isso começou, porque é uma coisa que... E se o filme não se desse ao trabalho de parar e explicar isso, tudo bem. Não precisava. Você já entende ali com aquele comecinho mais ou menos o que rolou e que o Nosferatu tá atrás dela e é isso, vambora. Mas o filme para pra tentar te explicar e não consegue. Pelo menos foi uma coisa que eu não peguei, que eu falei, cara, será que eu perdi alguma coisa, alguma fala ali do filme que eu não peguei? Não, mas todo mundo que eu fui conversar, ninguém tinha entendido muito bem isso. Então eu acho que o Eggers ele não consegue explicar muito bem ali, narrativamente, a ligação da Ellen, de onde surgiu essa ligação direita ali da Ellen com o Nosferatu. Mas a partir do momento que ele coloca a jornada do Nosferatu, o que ele quer, a jornada do Hunter, eu acho que aí ele desenvolve o filme muito bem. E esteticamente o filme é muito bonito, ele tem toda essa aura que eu acho que combina muito com o filme, até os jumpscarezinhos que ele coloca aqui, eu acho que funcionam, eu acho que são bem-vindos. Em alguns momentos eu gosto da versão física ali do Nosferatu dele, em outros momentos já me incomoda bastante, e eu acho que ele podia ter explorado melhor o Bill Skarsgård. Não sei. Acho que fiquei com essa impressão de que, assim, poderia ser qualquer outro ator, que ficou um negócio meio muito escondido, e eu acho que às vezes faz bem essa questão do Nosferatu estar mais escondido, de como ele trabalha com as sombras aqui, é uma coisa, assim, surreal de bom. E eu acho que o filme toma um fôlego mesmo ali no final, com o Willem Dafoe, com aquela cena final, eu acho
bem impactante, mas ele tem esses probleminhas e essa meiota que deixa ele meio arrastado mesmo. Eu já comentei aqui durante a fala do Gustavo, porque eu concordo em gênero, número e degrau com a Isabela Boscov, quando ela fala sobre você ser estimulado intelectualmente pelo filme, mas não emocionalmente. Ele é um filme muito interessante de se estudar enquanto execução, enquanto adaptação, enquanto escolhas estéticas, enquanto como conhecer um diretor controlador, porque ele é um diretor que controla o design de produção loucamente, que é a área que ele mais foca, ele vem do design de produção, né? Então ele tá sempre, olha, esse vestido precisa ser do jeito que era, tá? O pessoal da trilha sonora, eu preciso que essa música seja uma música da época do século XIX na Romênia. Se esse instrumento está sendo tocado aqui numa vila, numa aldeia romena no século XIX, eu preciso que esse instrumento existisse, estivesse, fosse conhecido na Romênia. Ele tem esse tipo de coisa. Ele tem toque a esse nível, assim. Então, o filme te entrega muito a estudar, muito a avaliar, muito a pensar, e eu acho que ele tem méritos por isso, porque, ao fim e ao cabo, é meio isso que a gente faz aqui, né? A gente se conecta emocionalmente com os filmes, é claro, a gente gosta do que a gente se conecta emocionalmente, a gente não gosta do que a gente não gosta. Há teóricos da crítica que falam que essa é a única definição que existe pra filme. Não existe filme bom ou filme ruim. Existe filme que você gosta, filme que você não gosta. O filme é bom pra você, o filme é ruim pra você, porque isso é arte. Aí você vai ter trocentas análises em cima disso. Mas assim, eu entendo o que ela quer dizer com isso, porque eu acho que o filme é muito inteligente, muito mesmo. Ele traz algumas abordagens muito interessantes, algumas, eu não digo nem mudanças, mas alguns jeitos de analisar o subtexto da história do Drácula e do Nosferatu, que são muito legais de acompanhar e avaliar e pensar sobre eles, mas eu acho um filme parado, assim, eu acho ele um filme meio cíclico, eu acho ele meio sem sal, e eu não senti esse embalo do último ato que vocês sentiram também, não, eu sinto o filme uma montanha russa, assim, eu acho que ele tem altos e baixos durante todo ele, assim, eu não tenho essa separação de achar que o filme engata depois de uma determinada parte. Eu fiquei muito vai e vem com o filme, assim, sabe? Algumas sequências eu gostei muito, outras sequências eu não gostei nada. E eu tenho uma teoria pra isso. E a teoria que eu tenho é que, nesse caso, o metodismo do Eggers atrapalha a história. Porque mesmo o Drácula original não tô falando do Coppola, do Drácula, o livro, ele é uma história sobre principalmente xenofobia e sexo. São dois assuntos cruciais no texto e no subtexto do Drácula do Bram Stoker. São dois assuntos muito caros a ele. Essa veia sexual, ela é muito clara nas adaptações posteriores, mais do que no livro. No livro eu acho que isso é um pouco mais sublinhado, embora esteja presente lá, mas é parte crucial do que a história conta. E aí você dá esse projeto pra um cara da frieza e do método. Então, assim, o filme é muito frio pra tratar de um assunto muito quente, entende? Então eu acho que isso me desloca um pouco dele, porque ele tira essa alma da sexualidade do filme, que é uma coisa que o Coppola já não faz, sabe? É uma coisa que ele já vai pra outro lado. Eu sei que não são as mesmas histórias, mas já que a gente tá falando de vampiros, você compara Entrevista com um Vampiro com Nosferatu, sabe? E você entende aonde a história de Anne Rice, a adaptação da história de Anne Rice, ela é extremamente luxuriosa. Quem assistir aquele filme e não entender que aqueles caras são um casal, pelo amor de Deus, sabe? E não é que o Eggers tá querendo se livrar da vertente sexual do filme pra colocar um Nosferatu de horror. Muito pelo contrário. A relação do Nosferatu com sexo e com a Ellen, ela permeia o filme inteiro. Ela é o fio condutor do filme. Já que faz muito tempo que a gente não usa essa expressão. Então, assim, você entende isso intelectualmente, você gosta do que ele faz de trazer essa lógica do subtexto sexual pra relação da Ellen com o Nosferatu, mas o filme nunca te apaixona, ele nunca te engata, ele nunca te engaja, assim, sabe? Então eu tive sensações muito mistas, eu saí do cinema muito sem saber o que pensar, assim, do filme com relação a isso. Porque, bonito por bonito, tem muito filme muito bonito por aí, sabe? E esse é mais um deles, o filme é lindo. É aquele filme, assim, você não precisava nem ver o trailer pra saber que o Eggers ia fazer ele 4x3, né? Porque, beleza, é o Nosferatu, é o expressionismo alemão. Você já sabe que você vai entrar no cinema e o filme vai estar em 4x3, porque é o Eggers. Então, assim, beleza, e é legal.
essa escolha ajuda em muitas cenas. Tem uma cena fantástica que ao invés de ele usar plano e contraplano, ele gira a câmera no eixo quando eu acho que o Jonathan tá chegando no castelo, assim, sabe? E aí a câmera vai vendo o Jonathan chegando, tá no meio de uma floresta toda escura. E ao invés de usar um plano e contraplano pra você ver o que ele tá vendo, a câmera gira no eixo, assim, ela dá um 180. Eu falei, caralho, mano. Esse diretor é muito bom. Só que ao mesmo tempo que ele é muito bom, eu acho que essa falta de alma dele, essa falta de amor visível à obra, à arte, eu acho que atrapalha o filme, porque faz o filme ficar moroso. Você sente que ele tá contando uma história pra ela ser exata, pra ela ser acurada com a obra que ele tá adaptando, e não porque ele realmente tem um amor absurdo por aquela história, ou porque ele tem um novo take pra interpretar aquela história, ou porque ele tem um novo ponto de vista pra interpretar aquela história. Então a coisa fica toda largada. Você vê um cara que é um preciosista, que tá fazendo uma obra que parece que é mais pra se mostrar do que pra sentir tesão, sabe? Na obra, assim. Isso me incomoda um pouco, assim, porque o filme fica de altos e baixos. Ele tem ótimas cenas e ele tem cenas... Tá, de novo. Você tá fazendo isso de novo, sabe? E é triste, porque o filme não é tão grande assim, pra ele repetir cenas, sabe? Inclusive, o metodismo dele faz com que ele tenha dificuldades de adaptar o texto aos tempos atuais. E aí o texto fica com um caráter gótico muito antigo, muito conectado ao romance, ao jeito do romance de contar a história, ao jeito do romance de falar, ao jeito do romance de se explicar. E o cinema não é uma adaptação 1 para 1 do livro, sabe? O livro é outra coisa. E aí quando você tem essa sensação que eu tenho em toda obra que eu leio do final do século XIX, que é aquela coisa assim, como aquilo era muito novo para as pessoas, era muito novo para o público, o pessoal meio que tinha necessidade de parar, sentar e explicar um monte de coisas. Em determinado momento, você tem uma voz da razão, uma voz da história, que aqui no caso é o Van Helsing, que eu não sei nem o nome dele, igual o Lucas, eu não tenho a menor ideia. É o Van Helsing do Willem Dafoe. E aí é a hora que ele chega... É o professor Albin Eberhard. Von Isso Hans, é muito Von legal. Franz. É um nome tão esquecível. Van Helsing é muito mais legal. É que é Von Franz. Van Helsing, Von Franz. Isso é muito comum em obras góticas, isso é muito comum em obras de ficção científica do começo do século, sabe? Você vai ler qualquer coisa do Wells, você tá acompanhando a história e é super legal, e aí vai chegar um ponto que vai chegar alguém e falar assim, não, porque isso, aquilo outro. E o filme me passa essa coisa um pouco, sabe? Como ele é muito metódico, ele ignora que a gente já conhece essa história de core salteado. Então ele foca o texto dele em coisas erradas, em coisas que ele não precisa focar. E aí você fica... Eu acho que o Willem Dafoe tem uma falação nesse filme, gente... Assim, eu não sei se é porque eu já tava muito desengajado quando ele entrou, mas eu tenho uma impressão muito mediana. Eu não consigo falar pra vocês, eu detestei esse filme ou eu adorei esse filme. Eu gostei muito de partes dele, eu não gostei nada de outras partes dele. Mas eu vou também criticar o Gustavo sobre a similaridade com o Farol, porque eu acho muito doido como ele falou isso e nem o Lucas nem eu sentimos isso. Sim, cara. Gente, pra mim, esse filme, o que é bom nesse filme, o que é excelente, acho que a única coisa que ele traz de novo pra adaptação é que esse filme é a bruxa, gente. Esse filme é a bruxa. É uma mulher que ela se condena ao pecado, ou que as pessoas têm a impressão que ela se condena ao pecado, e ela traz a perdição pra família e pras pessoas em volta dela porque ela tá condenada ao pecado. Então, é o mesmo subtexto. O que eu acho legal que o Eggers faz aqui, na verdade não legal, muito legal que ele faz aqui, é colocar esse subtexto da sexualidade feminina de novo. Ele é um doente na sexualidade, né? Eu acho que O Homem do Norte é o filme que ele explora menos isso, mas O Farol, a Bruxa e o Nosferatu são filmes muito analíticos sobre a sexualidade, e aqui ele consegue emular muito bem essa imagem gótica da mulher que cede ao pecado, que ele põe lá na Bruxa também, né? Que ela cede ao pecado quando muito nova e ela vai ser atormentada por essa cessão ao pecado pelo resto da vida, e o único jeito de acabar com a maldade no mundo, o único jeito de se purificar é o sacrifício. Então, ele tem esse subtexto aqui que é muito interessante, que ele é muito mais visível aqui do que nos filmes anteriores, porque ele resolve se dedicar muito a isso. Dito isso, eu acho que tem outros aspectos da história que não são tão legais, e particularmente o bigode. E pode parecer uma picuinha, mas assim, qual que é o meu problema Dos mesmos criadores bigode, de nariz... Assim? O nariz do... do nariz do Bradley Cooper. Da altura do Elvis e do nariz do Bradley Cooper. Eu não quero dizer do bigode em si. Eu quero dizer o seguinte. A escolha de fazer o Nosferatu com bigode, ela vem pra trazer uma espécie de verossimilhança. Vocês concordam? É uma ideia de que essa pessoa pode ser um ser humano de verdade. Ele é um conde decrépito, mas ele é um homem doente. Um senhor da época, não é? Um romeno do século XIX em cima do seu castelo. Um homem velho.
Comparando um apartamento. Semelhança e também um toque autoral que ele tenta trazer pra história, uma versão dele do Nosferatu. Né? A minha versão do Nosferatu vai ser um pouco diferente, aqui eu quero que essa minha versão fique conhecida agora no mainstream, diferente da dos anos 20. Eu entendo isso. Eu fiz essa leitura, pelo menos, de que o fato de ele ter um bigode é pra fazer ele ser mais apresentável como um conde possivelmente real, como uma pessoa que você vai olhar e se você vê de longe ali, você acha um cara meio esquisito, mas é um cara da nobreza romena lá e tal, pronto. Então por que ele conversa daquele jeito? Eu acho assim, ele tem uma questão de não saber dizer muito bem se ele quer ser verossímil com relação ao Nosferatu ou se ele quer ser sobrenatural com relação ao Nosferatu. E aí, você tem aquele personagem que assustaria qualquer pessoa em volta dele, mas que você tem uma maquiagem e um figurino de pessoa normal, um homem que tem um problema de saúde. Mas ele conversa igual o demônio, tipo assim, a conversa dele é sempre duplicada, o jeito dele falar é sempre duplicado, ele tem um sotaque muito complicado de entender, a mão dele. Então é aquela coisa, o cara é meio cadáver, mas ele é meio nobre, e aí eu fiquei meio sem entender pra onde ele queria ir. Porque o Drácula é um nobre típico. O Drácula só mostra o seu lado morto, o seu lado semivivo em determinados momentos, quando ele vai atacar, coisas assim. Mas o Drácula tem uma vida social, né? Ele é um lord, um conde, ele é um cara da nobreza, mesmo que não da nobreza inglesa, vitoriana, mas é um cara da nobreza. O Nosferatu, quando adaptado, ele já foi mais monstruoso, né? Ele é um cara que ele é o tio lá da família Addams, o carecão, ele tem o dentinho e tal, ele é muito branquelo, mas ele já vai pra um lado monstro. E você vai ver as adaptações, ele geralmente é um cara que conversa normal, né? Ele é uma pessoa esquisita, mas ele tem hábitos sociais, de certa forma, assim. Eu não entendi muito bem onde o Eggers quis chegar com esse Nosferatu. E aí, por isso que eu tô falando, não é o bigode, é o que o bigode, a roupa, tal, representam no personagem, sabe? Essa espécie de dualidade. O cara é um monstro, mas ele é sociável, mas ninguém vê ele, todo mundo que vê ele morre, então ele não tem vida social, como é que ele compra uma casa se ninguém consegue conversar com ele? Você vai conversar com ele, ele já é um monstro sobrenatural. Sei lá, eu fiquei um pouco incomodado, assim. E sem falar que se o Eggers tivesse tentado evitar o jumpscare, se não fosse o tipo de filme que ele queria fazer, eu entender. Ele não quer fazer jumpscare, ele não é assim, a bruxa mesmo tem pouquíssimos, mas ele meio que abraça. O filme tem muito jumpscare, né? O filme tem muita coisa assim de horror mais tradicional e tal. Eu não acho aquela figura assustadora o suficiente. Eu olho ele assim, tá, beleza, tem esse brother aqui, o Leôncio do Pica-Pau morto. Tá, bom. Legal. Mas então, tá assim, muito naquela seara de que quando você mostra demais seu personagem, você começa a deixar nada assustador e caricato. O bigode deixa o caricato, deixa engraçado e aí você perde o medo no personagem. Esse é o problema. O Nosferatu do Herzog e o Nosferatu do Murnau, eles são assustadores mesmo estando em tela o tempo inteiro. Você sempre vai olhar pra eles e falar assim, nossa... Cara, porque a figura é estranha, a figura é esquisita, assim, ela é diferentona, né? Tem uma coisa assim. Esse cara não, é um brother lá de bigode que tá fazendo gaslighting com a menina. Tá, beleza, tá. Entende? Então, assim, eu fiquei meio na dúvida do qual que era a intenção dele com esse personagem, e aí vou lá com o Thiago Natari, inclusive abraço, Thiago, caso você vá ouvir esse episódio. Eu não gosto muito desse termo, mas eu vou ter que usar. O que acrescenta, sabe? O que esse filme traz de engajante pra essa história? Por que essa história merece uma terceira adaptação grande, né? O que você tira de especial dessa história, assim? Eu não sei dizer até hoje. Talvez daqui a um mês eu consiga vir aqui fazer um asterisco num outro episódio e falar assim, gente, olha, saqueia, pra mim o Nosferatu Eggers é isso, sabe? Mas até o momento eu fiquei meio assim, eu fiquei muito sem saber muito bem como interpretar esse filme. Cara, eu saí com a impressão, assim, de que eu gostei bastante do filme, mas aquela coisa de, parece que quanto mais eu penso no filme, mais problemas eu encontro nele, que eu saí do cinema com algumas coisinhas que tinham me incomodado, principalmente com essa questão da relação da Ellen com o Nosferatu, que eu acho que fica bem jogada, assim. Acho que o subtexto que o Luiz falou faz muito sentido no filme. Quando você termina o filme, você entende essa questão do sacrifício dela e tudo mais, da sexualidade que ele quer passar. Mas como tudo isso começou, pra mim fica muito solto ali. E realmente, o filme ele funciona muito em termos de te assustar, de você ter medo do Nosferatu. Eu acho que ele funciona muito enquanto ele tá nas sombras. Ele trabalha essa questão das sombras, inclusive que já vem ali do Nosferatu clássico, né? Da mão do Nosferatu, da presença dele, enquanto você tá... Se você não vê o Nosferatu em tela e aparecer só a mão dele ali na sombra e você escutar a voz dele,
é assustador ainda no filme. Mas a partir do momento que você mostra ele, aí ele vai mostrando de pouquinho em pouquinho, e ainda que ele ainda mostra ele sempre nas sombras, mas mesmo assim ficou muito caricato. Eu não conseguia, eu olhava aquele cara e falava, cara, eu já vi isso em algum lugar, tá aparecendo alguém. E ele é o policial do The Batman. Vai lá em The Batman do Matt Reeves, em Pinguim, ele é aquele policial. Coloca policial bigode, põe no Google. Ele é aquele policial. A gente já viu várias pessoas, né? Ele é igualzinho o Nietzsche. Igualzinho o Nietzsche. Então, e por aí vai. Isso me tirou um pouco do filme. Eu não tinha mais medo daquela figura ali. Então, o elemento susto é um filme que passou a não ser assustador. E aí o filme já não... A partir do momento que você mostra ele não é mais assustador. A relação da Ellen com ele já estava meio confusa pra mim. Conforme ele vai caminhando, é a mesma história que eu já tinha visto antes. Então, não traz muita coisa de nova. Você fica ali com a fotografia maravilhosa ali do Eggers e aí o William Dafoe entra pra mim pra trazer um fôlego pro filme. E por que eu acho que ele traz um fôlego? Porque eu concordo com o Luiz que ele é o personagem que vem pra explicar demais. Ele é aquele personagem que para ali, não, pera aí galera, que eu vou explicar pra vocês aqui, tem nada de científico nisso, que nós vamos ter que lidar com a mística mesmo aqui, vamos ter que ir pros... Como é que chama lá a galera do Ben-Jor? Dos alquimistas. A gente vai ter que lidar aqui, mexer com a arte dos alquimistas, vai ser um negócio, o bagulho vai ficar louco aqui. O Aaron Taylor Johnson já não entende mais nada, ele só quer dormir, aquele homem perde a família todinha. E assim, eu acho que o filme, apesar dele ser esse personagem que tá ali pra ser muleta de roteiro, que tá ali pra... ele não tá pra ser muleta de roteiro, que ele é um personagem importante na história em si, né? No livro e em todas as adaptações. Só que dentro aqui dessa estrutura do Eggers, eles colocam ele como essa muleta pra ser o cara que vai explicar tudo. Mas eu acho que ainda funciona, porque ele deixa... Todos os personagens estão muito confusos, assim. Ninguém tá entendendo muito o que tá acontecendo, ninguém tá acreditando muito quando a Ellen conta a versão dela. E ele é o personagem que vem falar, não, galera, realmente é isso aqui que tá acontecendo. E eu acho que ele traz esse alívio tanto pros personagens que estão em volta ali, quanto pro público. Eu acho que não é demais, sabe? Eu acho que ele faz isso na medida certa e ele consegue trazer esse suspiro pro filme que tava vindo um pouquinho devagar ali, com a barriga ali no meio, ele consegue trazer esse tom, já que não vai ser mais assustador, ele consegue pelo menos trazer esse tom de correr contra o relógio, de olha, nós temos que fazer isso aqui logo, agora que nós entendemos o que tá acontecendo, e aí o filme dá essa acelerada. Então, primeiro para defender meu argumento de que eu acho que ele parece um pouco Farol, é mais pela condição de fotografia mesmo, tá? Do que pela estrutura do filme. Porque o Farol o Farol e Nosferatu, eles são dois filmes flat, assim. São dois filmes que ele constrói mais numa fotografia um pouco mais parada. Ele não mexe muito nos elementos que ele acordou ali com o design de produção. A câmera não avança muito. É como se você estivesse num volume, assim. É como se estivesse num mundo... Não é nem num volume, é como se estivesse no Mágico de Oz. Como se tudo fosse pintado e você precisasse mostrar aquela pintura. Reforçando um pouco o meu argumento. Expressionismo alemão, né? É tipo assim, é a base que ele tá... Exato. Então é aquela coisa de que você... Tipo, se você muda a câmera no expressionismo alemão de lugar, você destrói com a sua fotografia, porque a câmera tá ali, foi pintado pra ser daquele jeito, então se você mexe, distorce, vira tudo, apesar que já é distorcido, mas você entende o meu argumento, né? Já não é feito para ficar mexendo a câmera, para ficar trabalhando com o avanço de atores, por exemplo. Porque recentemente eu revi O Homem do Norte e ele tem muito avanço de câmera em O Homem do Norte. Porque ele faz um filme de ação. Então ele segue o personagem pelas costas e vai e entra na casa e a câmera, vem um outro cameraman e pega a câmera e leva, põe na grua, sobe na grua. Então assim, é um outro tipo de filme, O Homem do Norte. Então quando eu relaciono com o Farol, é mais nessa estrutura assim de vamos deixar a câmera parada. Eu imagino assim que para montar uma cena era um dia, 2 pra ele dar o ok pra seguir, porque gente, para montar aquela cena que o Nicholas Hoult é atropelado de cavalo, aquela cena, sério, é perfeita aquela cena, ela não tem um defeito. O cara assim, o Eggers, ele chegou no auge dele de design de produção com esse filme. É incrível. Eu atropelei o Nicholas Hoult 46 vezes. Sim. Perfeito. E o Nicholas Hoult aqui, eu queria até chegar nesse ponto. Já me justifiquei. E eu queria chegar no Nicholas Hoult, ainda bem que a gente chegou. O Nicholas Hoult, ele fez um personagem semelhante lá no Renfield, né? No filme que ele faz com o Nicolas Cage, que é um filme de comédia, e é praticamente o personagem que ele faz aqui, porque é o personagem que...
Ele faz o personagem basicamente que tem a relação com o Drácula e tal, e que é o escravo do Drácula, que seria o doutor lá que faz o pentagrama no chão. É o chefe dele. Ele é o John. Exato. Mas assim, são correspondentes. É tipo assim, eles trabalham lá na imobiliária, basicamente. Ele representa o setor imobiliário. Corretor. Como o trabalho de corretor de imóvel era muito mais difícil, gente. Esse filme todo seria resolvido para começo de conversa se existisse o gov.br já. Que você dava uma assinatura eletrônica. Você não precisava ir na Romênia para assinar o documento. A moral da história é nunca confie no seu corretor, porque ele provavelmente é um adorador de Satã. Sim, e é por isso que foi criado o Quinto Andar, e nós estamos sendo patrocinados pelo Quinto Andar, pode entrar. Então tá. Era tudo uma desculpa. Mas assim, como o Nicholas Hoult em Renfield, ele tem alma, assim, ele é um personagem tão bem trabalhado lá, e é um filme de comédia, óbvio, né? É um filme galhofa, divertido, não é pra ser sisudo e sério igual esse, mas é tão interessante acompanhar os dilemas do Renfield lá no Drácula lá né, com o Nicolas Cage, e o Nicholas Hoult aqui, ele tá tão subaproveitado. Eu acho o Nicholas Hoult um ator tão bom, assim, ele é eu gosto dele ele é tão expressivo, ele é tão, sabe, eu concordo com o Lucas que ele aparece pouco. Por quê? O que o Eggers quis fazer aqui nesse filme, na minha opinião? Ele quis desvincular um pouco aquele processo de conhecer o Drácula, porque a maioria dos filmes levam muito tempo para acompanhar o que é o Drácula, muito tempo dentro do castelo, muito tempo ali, a história vem e vai dentro do castelo, e depois atropela tudo lá quando chega em Londres ou quando chega na Alemanha. Ele vai meio numa onda, tipo assim, o Nosferatu é o diabo, pronto, você não precisa conhecer ele. Ele é o mal encarnado, se vira, sabe? Ele gasta assim, 5 minutos, 10 minutos no castelo pra mostrar que aquilo ali é ambíguo, que ele é um monstro ou ele é um ser humano, que trouxe toda essa discussão nossa dele ser caricato e tudo mais. E era ali que o Nicholas Hoult ia brilhar. Era assim, eram uns 30 minutos que ele precisava dentro daquele castelo pra mostrar o adoecimento dele aos poucos, pra mostrar que o Drácula escala as paredes, pra mostrar que ele guarda as ninfas lá. Eu falo Drácula, mas é o Nosferatu, mas vocês estão entendendo o que eu quis dizer. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Mas assim, a questão eu acho que ele quis mostrar muito mais a sexualidade que tá lá na Alemanha, que tá lá em outro canto, da Lily Rose Depp, que inclusive eu achei ela boa aqui, muito boa. Ele quis explorar aquela parte, mas até no livro do Bram Stoker, essa é a parte mais chata. O núcleo de Londres, no livro do Bram Stoker, é a parte mais morosa, assim, porque ela imagina, ela sonha, ela fica esperando o marido dela voltar e tudo mais, e a parte mais divertida é o contato que nós temos com o Drácula, porque o importante aqui é conhecer o Nosferatu, é conhecer o bicho, é conhecer as intenções dele. E parece que, eu concordo com o Lucas, parece que em determinado momento você fica confuso com relação a quem ele é, o que ele quer, como ele pretende fazer e tudo mais. Isso assim, dentro do texto mesmo, porque no subtexto a gente sabe o que está acontecendo. É o mal encarnado, é a peste, é a praga chegando num novo país, e aí a xenofobia que o Luiz apontou, e aí começa essa coisa de vamos trancar a cidade, vamos fazer, jogar quem tá com peste no buraco e queimar todo mundo. Então começa toda essa discussão, que é bem rasa aqui no filme, inclusive, mas a gente entende pelo subtexto, mas na pegada emocional de quem é o Drácula, do que ele tá fazendo, de como ele tá fazendo, de como ele se relaciona com o Nicholas Hoult, é pouco pra explorar. E aí é o que eu sinto, porque o Nicholas Hoult, ele deveria ter brilhado muito mais nesse filme, porque é ele que mostra quem é o Drácula, é ele que tem o contato com o cara, com o Nosferatu. Por que eu tô falando Drácula? É ele que tem contato, com o Nosferatu. Foda-se. Mas não, assim, vai ficar tudo no episódio, tá? Quem tá ouvindo entende que a gente vai misturar. Não, mas mesmo. Vocês entenderam o ponto, né? Mas claro, assim, claro. Porque aqui não vai fazer diferença se é Drácula ou Nosferatu, nesse caso. Porque o que eu tô querendo dizer faltou o contato do espectador com relação a esse personagem. Porque ele é o personagem mais importante. O Nosferatu é o personagem mais importante do filme. E pra ter o ponto de vista dele, seria muito mais legal ter o Nicholas Hoult a todo tempo percebendo quem ele é. Mas não, a gente tem a Lily Rose Depp lá do outro lado, tendo os ataques de histeria e tudo mais, que também é tratado de uma forma assim, ora ele eu fico assim meio, será que precisava ter essas cenas assim? Porque ele é meio repetitivo.
ele vai repetindo muito, né? E aí às vezes dá uma sensação meio assim de porn suffering, sei lá o que é aquilo, tipo um sofrimento meio pornográfico, meio... Um negócio exagerado. Ele vai tentando evocar uma sexualidade por meio dessa doença dela, assim, né? E gente, eu tô ficando muito velho às mesmo, vezes. porque eu só olhava, quanto mais eles repetiam, eu só olhava pro Aaron Taylor Jones e falava, gente, esse homem precisa dormir. Exato. Não, e isso é pra... o personagem dele é pra mostrar que herdeiro também sofre. Que ele ganhou as coisas tudo... Ganhou as coisas tudo do pai dele, tem a casa, tem a família. Aí ele foi ajudar um amigo, entendeu? Que você tem que prestar atenção. O amigo dele foi... A outra moral do filme, não confie em corretores imobiliários e, tipo assim, se você é herdeiro, não tem amigos, porque eles vão abusar não tem de amigos, exatamente. Se você for herdeiro, os amigos vão se aproveitar de você. Os amigos vão jogar, a esposa da Kerep tá no quarto, suas filhas vão acordar achando que aquilo é normal e não tá certo. E aí vem Freud, se tivesse Freud nesse filme, ia ser já o... Tem o Nietzsche, não tem o Freud, sacanagem. Tem o Nietzsche só. Exato. Mas eu queria pegar o gancho que o Gusta fala dessa... Que o Nosferatu aparece pouco ali no filme, a gente não entende muito ele, né? E no filme do Coppola, o Keanu Reeves, ele fica um bom tempo ali e a gente fica vendo, né? As ninfas ali do Drácula, como é que ele se comporta, como é que vai passando, como é que é a sensação dele passar tempo ali naquele castelo ali, o Drácula andando sobre as paredes e tudo mais, toda aquela questão assustadora. E é uma das melhores partes do filme, porque você entende o personagem, você vê como ele é demoníaco e tudo mais. E só que uma coisa que eu gosto aqui nessa versão, apesar disso, eu acho que eles deveriam ter aproveitado isso melhor. Na versão do Coppola eu acho isso mais bem aproveitado. Quando a gente olha do ponto de vista do Drácula / Nosferatu, eu acho que chega um ponto que lá no Coppola ele enrola muito pro personagem do Keanu Reeves se tocar e falar, tem que sair daqui. As coisas estão ruins, mas ele parece que ele não tenta encontrar um jeito de sair. E aqui eu gosto que o Nicholas Hoult ele já abre o olho rápido, fala, não, 3 dias aqui tá bom, né? Suficiente, eu vou pular dessa janela, vou sair, vou dar um jeito. Mas realmente, ele é subaproveitado. Eu acho que eles deviam ter aproveitado essa... E assim, cara, aí a cena do castelo que a gente tem é ele levantando igual um zumbi do túmulo, assim, sabe? Não é nem assustador, não é nem um negócio... Fica um negócio meio CGI. E, cara, não sei, não... é a cena clássica? A remontagem da cena clássica? Deles levantando a cena clássica que ele remonta, né? Dele saindo do túmulo, que é... Eu percebi que eles remontaram essa cena depois que ela passou. Passou uns 20 minutos, eu falei assim... Porra, eles fizeram a cena lá atrás. Eu nem tinha reparado que ele tinha referenciado a cena, sabe? De tanto que... Eu entendi o que vocês estão falando, assim, mas eu entendo também a escolha... Pra mim, o Nosferatu é um acessório nesse filme. O Nosferatu é um mecanismo de enredo. Ele não é um personagem em si, entende? Por isso que ele é mal encarnado, digamos assim. Então, ele é pouco explorado, porque eu acho que, no fim das contas, não importa muito. Eu acho que, no fim das contas, o que ele quer fazer é uma Bruxa 2. Ele quer adaptar essa história e misturar com o que ele quer fazer, com o que ele fez ali na Bruxa. Ele tá interessado em explorar o que... a sociedade da época interpreta sobre mulheres que se aventuram sexualmente. E até por isso, eu não acho que é jogado, como o Lucas tá dizendo, assim. Eu acho que, como o Nosferatu é um acessório, eu entendo essa relação dela inicialmente como simplesmente, tipo assim, das duas uma, ou ela transou com um estrangeiro quando ela era nova, porque ela tava sozinha, ou ela se masturbou, que seja o caso, tipo assim, ela explorou a sexualidade dela quando ela era nova, e aí, depois disso, ela ficou condenada pra sempre àquilo, ela ficou vinculada àquilo, ela ficou marcada àquilo, ela ficou suja por causa daquilo. E aí a história vai contar sobre esse aspecto da sujeira dela, né? E aí, nesse caso, o Nosferatu vira um acessório, essa é a questão. Eu entendo que isso talvez dependa muito de interpretação, que isso talvez não seja tão claro na história, digamos assim, ou que isso não seja talvez a escolha certa, mas eu entendo que foi uma escolha que ele fez pra contar essa história justamente sob esse viés de e o que eu vou trazer de novo pra isso aqui? No que eu vou focar? Como é que eu vou contar essa história sobre um novo ângulo, sabe? Mas aí é onde eu acho que ele erra feio, porque assim, a gente entende a proposta, a gente consegue entender o que ele quer trazer no subtexto do filme, mas aí ao mesmo tempo ele abre o filme mostrando aquela cena dela e do Nosferatu. Então é ele já te mostrando e fala, olha, eles têm um passado que eles têm uma relação. E aí depois ele não te explica como que isso acontece, ele tenta, e aí pra mim esse é o problema, porque ele tenta incorporar isso no filme. Ele fala, não, ela tem uma conexão com o Nosferatu, ela invocou ele em algum momento, ela fez alguma coisa.
Se fosse uma coisa que a gente pudesse levar por esse caminho, porque ela se masturbou, porque ela teve uma relação com um estrangeiro. Mas não, o filme tenta colocar de maneira física, que ela teve uma relação com o Nosferatu, que ela trouxe o Nosferatu para a vida dela em algum momento e aí desencadeou toda a história. Então eu acho que quando ele traz isso pro texto, ele traz uma bagunça pro filme dele, porque ele não consegue ele tenta se explicar, ele não deixa tudo assim no subtexto, ele tenta se explicar e não consegue. Mas eu queria pegar o gancho do negócio que o Gusta falou, que eu tava esquecendo já, que puxa isso que a gente tá falando também, né, a relação dele com a Ellen. Porque o meu problema é essa questão inicial, né, de não se explicar muito bem a conexão dos dois, mas até em termos de onde ele quer chegar narrativamente, não faz muito sentido, porque o Nosferatu, ele não transforma todo mundo em vampiro igual o Drácula, né, ele morde a pessoa e ela morre. E aí ele quer, a todo custo, ele faz até um contrato, ele quer estar com a Ellen de livre e espontânea vontade, e quando ele fica com a Ellen, ele mata ela? Qual que era o sentido? E qual que era o sentido, se a gente pega esse subtexto que o Eggers quer trazer, quando eles conseguem ficar juntos, quando o Nosferatu consegue a mulher que ele quer ali, e depois de tudo que ela passou, ele... Eu acho que é a dualidade entre a paixão voraz... Eu entendo do ponto de vista do sacrifício. Não, mas eu acho que é a dualidade da paixão voraz, que é, tipo assim, o objetivo dele vai ser a perdição dele, entende? É uma paixão tão enclausurante, tão... que cega tanto, que ela vai ser a perdição dele. Então, assim, ele é um objetivo que ele segue tão ferozmente, ele fica tão encantado por aquilo, que quando ele conseguir, ele vai acabar também. Aquilo vai consumir a essência dele. Eu acho que é nesse sentido, ele não tá racionalizando a coisa, ele simplesmente não consegue controlar. Ele tá vinculado a ela, ele tá vinculado à sexualidade dela, e a partir do momento que ele conseguir consumar aquilo do jeito que ele quer, ele tá perdido, ele não existe mais, ele deixa de ter propósito e ele morre, sabe? E aí o mal vai embora. Eu tenho essa leitura, pelo menos, assim. Se eu tô enganado. Sabe uma outra coisa também que eu não entendi, aproveitando que a gente tá falando de coisas que não entendemos? Essa parte do Nicholas Hoult lá, depois que ele cai do castelo e vai parar lá no convento, assim, né? Precisava pôr um convento, porque assim, era... Precisava pôr um convento. É muito conveniente. Eu lembrei... É porque tem, né? Toda essa questão do convento e tal. Na série do Drácula também, parece que tem uns 2 episódios lá, aquela série horrível da Netflix, meu Deus. Tem esse convento lá. Enfim, é parte da história do cânone já. Mas eu senti um pouco de falta de geografia, assim. Aquele efeito Game of Thrones, assim, meio de tempo e geografia. Porque ele chega, demora pra chegar. Depois ele volta rápido em cima do cavalo e já cai. Ele atravessa Nossa, o mas país você achou com que ele cavalo, voltou né? rápido? Depois a pé. Aí eu discordo. Eu achei tão bem editado, eu achei que ele demora muito a Você voltar. achou? Eu senti bem com isso, assim. Eu achei que ele é mais ou menos o mesmo tempo que ele leva pra ir, ele leva pra voltar. É porque a gente não viu muito, O meu né? problema é apenas atravessar país a cavalo e a pé. Meu problema é só esse. Mas assim, eu queria só antes de assim, imagino que a gente já tá encaminhando pro fim, mas eu queria só falar que esse filme é um filme que eu quero ver de novo no cinema, por exemplo, sabe? Tipo, apesar da gente ter falado tanto isso, da gente ter comentado das questões de problema de estrutura, de que o Eggers está no auge do formalismo e que talvez isso não seja tão bom porque tá perdendo a alma e que ele tá ficando cada vez mais viciado, e todos os nossos diretores preferidos aqui, né, a maioria vai por esse caminho, que dó. Mas eu quero ver esse filme de novo, eu quero ver os detalhes, eu quero ver as cenas, eu quero, sabe, ver a Lily Rose Depp de novo. Eu acho a atuação dela belíssima, o Nicholas Hoult também, apesar de achar ele subaproveitado. Cada montagem, a edição do filme é muito boa, é um filme muito bem estruturado. Eu concordo, como curiosidade intelectual, sim, eu acho que esse filme exato. vale uma reassistida, entende? Mas falar assim, de gosto, quero ver várias vezes... Por gosto, não, porque emocionalmente não me pegou. Mas como curiosidade, falar, olha, vamos ver o que eu perdi, vamos reparar em mais detalhes, vamos reparar nisso ou naquilo. Eu tenho também essa curiosidade intelectual de rever. O Homem do Norte é muito mais emocionalmente cativante do que esse filme. Eu acho que de disparado de todos os filmes. Os 3 são. Os outros 3, porque como foi o último, né? Aí eu tenho essa comparação mais próxima, assim. Mas eu acho que o Homem do Norte, ele tem um cunho muito, né? Aquela coisa, vingar meu pai, tal, ajudar minha mãe. Mais shakespeariano, né? Mais diretão. Mais diretão e mais emotivo. Mas ele poderia ter feito algo frio, porque ele vai remontar Shakespeare, ele remontou Bram Stoker e fez uma coisa fria. Ele poderia ter remontado Shakespeare e não ter atingido o objetivo. E o Homem do Norte, ele consegue muito diferente.
diferente. Então, assim, ao mesmo tempo que tem esses problemas, eu acho que o Eggers ainda não decaiu na filmografia dele, sabe? Ele tem 4 filmes estruturalmente muito bem... Esse aqui continua sendo um ótimo filme. Ele continua sendo um ótimo diretor, ele continua mostrando pra que ele veio mesmo, que ele é um diretor super novo, gente. O cara tem 4 filmes desde 2015. A maioria desses problemas que a gente encontra no filme é porque o filme é um remake, é porque o filme é uma versão de outras histórias que a gente já viu. Sim, que a gente já viu essa história antes. Isso. Porque se fosse uma história nova, talvez a gente não teria muitas das críticas que a gente tem aqui no filme do... Então, assim, eu acho que em termos de qualidade cinematográfica, ele não decaiu. Ele tem alguns problemas ao tentar trabalhar uma história que já foi contada várias vezes e que ele não consegue trazer nada de novo, não consegue estruturar ela bem no estilo Eu acho dele. que ele criou uma armadilha Esse é o mesmo, ponto. né? Ao escolher um projeto que é uma adaptação, porque aí ele fica... Ele não consegue fugir de comparações com outros projetos e ele passa a ter que atingir um outro objetivo. Não sei, objetivo talvez seja tangível demais. Talvez, um objetivo. Às vezes o objetivo é fazer. Mas você passa por outro viés e você tem outros cernes de comparação e você sente o problema da adaptação, né? É por isso que eu gosto tanto de obra original, gente, sabe? Vamos Sabe fazer o que eu coisa nova comparo e tal. com os novos diretores? O Guadagnino quando fez Suspiria. Como é difícil fazer uma adaptação, como é difícil você se provar enquanto diretor. O que o Guadagnino fez sabe? que foi legal? O Guadagnino cagou pro filme original. Sim, cagou, sabe? Ele manteve um pedacinho aqui, um outro ali e tal. Ele fez um filme muito mais longo, completamente diferente, com outra pegada, com outra lógica. E aí a gente tem 2 filmes, eu gosto muito dos 2, eu acho os 2 Suspiria excelentes. Mas eles são filmes que não tem nada a ver um com o outro. Porra, legal, vai, eu tô adaptando, mas foda-se. Você acha que o Eggers algum dia na vida dele ele vai fazer isso? Eu tô adaptando, mas foda-se. Nunca. É o Eggers, mano. Ele vai... Se ele puder colocar palavra por palavra, ele vai pôr, sabe? Eu acho que depois dessa discussão, cabe ao Jordan Peele regravar Psicose. Não! Se Deixa for. Psicose Não. Psicose quieto. Não. Não mexe no Psicose. Eu queria ver. Ia ser tudo. Ai, gente... E agora com vocês, já assistiram Nosferatu? Foram mordidos aí? Gostaram? Não assistiram, mas ficaram interessados? Vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau! Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.